Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué. Josué, capítulo 21, versículo 45. Depois, Josué 23, versículo 14. Josué, capítulo 21, versículo 45. Vamos ler juntos, bem fortes, a uma só voz. O que é que diz aí? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué, capítulo 23, o versículo 14. Bem forte, juntos. Vamos lá? Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas sobrevieram, nem uma delas falhou. Amém? Eu quero meditar com vocês nesta noite sobre o tema Vivendo nas promessas de Deus. Um grande comentarista bíblico, especialista da nova aliança, ele diz que o povo de Deus existe por causa das suas promessas. O povo de Deus existe porque o nosso Deus é o Deus da aliança. E se nós formos estudar esse assunto à luz da palavra de Deus, nós vamos descobrir, teologicamente, biblicamente, que Deus só se relaciona conosco através das alianças, dos pactos. E nós, hoje, estamos aqui porque nós estamos debaixo do pacto da aliança da graça de Deus. E essa aliança, chamada aliança da graça de Deus, ela se explica por si mesma, porque ela é unilateral. É um pacto, é uma aliança que foi feita entre as três pessoas da Trindade. E entre eles resolveram constituir um povo, salvar esse povo, ser o Deus deste povo, não somente na história, mas também na eternidade. E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, revela justamente esse projeto de Deus através da sua revelação, que começa, que vai progressivamente, que tem o seu ápice em Cristo Jesus, mas que vai se concretizar na segunda vinda de Cristo. E nós precisamos entender o que está nesse texto, e eu quero explorar esse assunto de uma forma bem simples e bem prática nesta noite, para nós sairmos daqui dizendo: eu preciso viver as promessas de Deus. E a grande mensagem que esse texto, esses dois versículos traz para nós, é que nenhuma promessa de Deus, o quê? Falhou. Ou seja, as promessas de Deus são o quê? Infalíveis. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Tudo que Ele falou que ia fazer, Ele fez. Alguns estudiosos dessa área das promessas de Deus diz que existem mais de 25 mil promessas catalogadas na Bíblia para o povo de Deus. Alguém estudando esse assunto diz que só
as promessas de encorajamento, não temas, não temas, não temas, existem 366 promessas de Deus de encorajamento para mim e para você. Não temas. Charles Spurgeon chega a dizer que para cada necessidade do crente existe uma promessa. Não há necessidade que eu tenha que não exista na palavra de Deus uma promessa. Se você está aflito, a promessa para os aflitos. Se você está desanimado, a promessa para os desanimados. Se você está cansado, a promessa para os cansados. Se você está perdido, a promessa para aqueles que estão perdidos. Se você não sabe o que fazer, a promessa de Deus para orientar você como fazer. Há promessas que elas são incondicionais. Há promessas que são condicionais. Quando você pega aquela promessa de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então mas diz, se o meu povo, é uma promessa condicional. Se o meu povo. Mas quando Jesus diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação, o quê? Do sexo. Essa é uma promessa o quê? Incondicional. Querendo você ou não, orando você ou não, pedindo você ou não, Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Há promessas de todo tipo. E a gente gosta mais das promessas materiais, né? Mas eu queria que você fosse, por exemplo, lá na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vê lá no versículo 3, o que diz? 3 e 4, vamos ver juntos, bem forte, o que diz? Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vamos ver bem forte o versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Há promessas de natureza espiritual, como está colocado aqui. Se eu oro pedindo o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, a promessa lá está clara em Marcos, em Lucas capítulo 11. Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se você precisa de discernimento espiritual, se você precisa de crescimento espiritual, se você precisa de poder espiritual, Deus promete e Deus dá. São grandes e preciosas o quê? Promessas. Para que através da apropriação dessas promessas, nós o quê, irmãos? Nos livremos da corrupção e das paixões que há no mundo e nos tornamos participantes da natureza o quê? Divina. São promessas de santificação, de santidade. Mas você diz, mas pastor Arival, e esses negócios de promessa? As promessas que foram feitas no Antigo Testamento servem para mim hoje no Novo Testamento também? Abra a sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, por favor. Quando Paulo vai tratar desse assunto das promessas de Deus, ele é bastante claro, incisivo.
2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, o que é que diz aí? O que é que diz? Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Ou seja, todas as promessas de Deus, elas são para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque todas as promessas de Deus têm um amém e têm o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Lembra que Paulo diz em Efésios 1, que Deus nos abençoou em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos, o quê? Espirituais. Então quando Deus disse para Abraão, Abraão, Deus proverá e Yahvé Jiré, você pode se apropriar hoje. Porque se você está em Cristo, você também é filho da promessa. Você é filho da aliança. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando você lê o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Davi descreve todas as bênçãos que Ele vai suprir a mim e a você, como ovelha de Cristo. Pode se apropriar dessas promessas. Jesus é o bom pastor. Ele é o pastor das nossas almas. Ele é o supremo pastor. Ele cuida de nós todo dia. Mas eu queria voltar para o texto aqui. Nenhuma promessa falhou. E a primeira lição que eu aprendo aqui é que todas as promessas de Deus, elas são o quê? Infalíveis. Por que elas são infalíveis, pastor? Porque elas são de Deus. E o nosso Deus, Ele não pode mentir. Tudo que Ele prometeu, Ele o quê? Cumpriu. Veja que nós lemos aí no versículo 23, versículo 14, e vós bem sabeis de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós, o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem uma delas o quê? Falhou. Louvado seja Deus por isso. Nós estamos comemorando o Natal. Todas as promessas que foram feitas no Antigo Testamento acerca de Jesus Cristo, todas elas o que? Se cumpriram. Ele nasceu de uma virgem. Ele nasceu em Belém. Se você vai estudar a vida de Jesus, Ele veio justamente para cumprir as promessas. E eu e você hoje nós estamos vivendo sobre a última promessa. E essa última promessa é a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E Ele inclusive já deu uma oração para mim, para você fazer todo dia. Que oração é essa? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Orando as promessas de Deus. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque se essas promessas, elas são infalíveis, por causa do Deus que prometeu, essas promessas também são de natureza boa. Veja no versículo 45, nenhuma promessa falhou de todas o que? As boas palavras. Porque quando a promessa é ruim, nem você, nem eu que sou mais tonto, não quero. E então a gente precisa entender bem isso. E eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Porque tem gente que acha que Deus quer coisa ruim para ele. E ele esquece de que aquilo que diz, eu já preguei aqui várias vezes, pastor Hernandes pregou, Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Todas as coisas. Então para a vida do crente não tem coisa ruim, tem coisa indesejável. Jeremias capítulo 29, versículo 11, bem forte, vamos ler, o que é que diz aí?
Eu é que sei que pensamentos tenho a vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Primeiro, Deus pensa em mim. Deus pensa em mim. Eu ocupo a memória de Deus. Deus tem planos, e a palavra pensamentos aqui são projetos, propósitos, vontades. E Ele pensa em mim, e só Ele sabe o que Ele pensa de mim. Não adianta eu pedir aqui o profeta Ricardo para ele profetizar para mim como vai ser o ano de 2024 para a minha vida. Todo mundo agora no Brasil vai jogar um búziozinho, cartomante. Como vai ser 2024? Presta atenção. O meu futuro, o seu futuro, só quem sabe é eu é que sei, eu é que sei. Que pensamentos, que planos, que projetos eu tenho para você. Mas não somente isso, ele diz assim: pensamentos de paz e não de mal. Deus não quer o mal para mim, Deus quer o bem para mim, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. O nosso Deus é o nosso Pai, é o Pai de toda bondade, o Deus de toda misericórdia. E não existe absolutamente nada que Ele queira para mim que não seja o bom. Ele disse: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará àqueles que lhe o pedirem. A essência de Deus, a natureza de Deus é boa, e o que Ele pensa para mim é o melhor para mim, Ele quer o melhor. E é uma coisa muito bonita aqui: para vos dar o fim que desejais. Ah, meus amados irmãos, se a gente aprendesse a orar como salmista no Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Desejos bons, desejos de paz, desejos agradáveis. Se nós nos agradarmos de Deus, se Deus for o nosso prazer, se Deus for o nosso deleite, meus amados irmãos, nós podemos orar as promessas de Deus, pode ter certeza disso. Porque todas as promessas de Deus têm um propósito, é que nós vivamos na dependência dEle, é que nós vivamos justamente desfrutando dEle, no relacionamento íntimo com Ele, na total dependência de Deus, porque toda a nossa suficiência vem de Deus. As promessas de Deus são infalíveis, as promessas de Deus são boas, mas as promessas de Deus são exclusivas em terceiro lugar. Diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara a quem? A casa de Israel. Quem é a casa de Israel? A casa de Israel é o povo da aliança. A casa de Israel é a igreja, é o Israel de Deus. Por isso, meus amados irmãos, que quando você estuda a Bíblia, e você vai estudar, por exemplo, a doutrina da graça de Deus, você vai descobrir que há graça comum. São os benefícios que Deus, na sua vontade graciosa, faz vir a chuva, o sol sobre justos e injustos. Mas há uma graça especial, que é exclusiva para os seus filhos, que quando vem o maná só vem para Israel, não vem para os povos no entorno de Israel. O Israel caía todo dia durante 40 anos do céu, especificamente para aquele povo. A graça especial são os milagres de Deus que acontecem na minha vida, na sua vida, na igreja de Deus, que não essas bênçãos, essas promessas se cumprem, esses milagres acontecem porque o compromisso de Deus na sua aliança é com o seu povo.
Existe a graça comum, existe a graça especial, existe a providência comum, existe a providência especial. E você vai estudando isso na Bíblia, você vai descobrindo que o compromisso de Deus é com o seu povo. Mas eu quero terminar dizendo justamente o que está aqui no versículo 45. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Se tudo se cumpriu, tudo se cumpre e tudo que se cumprirá. Se Jesus veio a primeira vez e disse que vai voltar a segunda vez, você acredita que ele vai voltar ou não? Se você não acreditar, não altera não, porque a promessa está feita. E ele deu esse sacramento para que todas as vezes que nós participássemos da ceia, nós anunciemos a sua morte até que ele vai voltar. Ele vai voltar. E ele vai voltar para nos buscar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas. Quando tudo estiver preparado, eu voltarei para buscar vocês, porque o meu prazer, o meu deleite é que onde eu esteja, estejais o quê? Vós? Também ele vai voltar para nos buscar. Nós precisamos viver isso. Eu queria só voltar um pouquinho e dar um exemplo para a gente encerrar. Josué, capítulo 14. Josué capítulo 14, a história de Calebe. Quando Deus resolveu entrar na terra prometida, ele mandou os espias, 12 espias, representando as 12 tribos de Israel. E Calebe e Josué representaram as suas tribos. E eles voltaram, e eles deram um relatório. 10 espias fizeram um relatório de incredulidade. 2 espias fizeram um relatório de fé. E diz assim, os 2 espias: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar. Porque Ele prometeu. Os 10 espias e os descendentes daquela geração, todos morreram no deserto. Todos. Somente Josué e Calebe, eles entraram na terra prometida. Agora veja o que diz no versículo 6. Porque 40 anos se passaram. Você já pensou o seguinte: você ficar 38 anos, 40 anos esperando a promessa de Deus? Você casou com seu marido. E Deus fez uma promessa que ia converter o seu marido. Você pensou que no primeiro ano de casamento o desgramado ia se converter. Passou boda de prata, chegou boda de ouro e o homem não se converte. Estou colocando um exemplo simples. Veja que coisa linda. Versículo 7 diz assim: tinha eu 40 anos, 14, 7. 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra que eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então, naquele dia, jurou dizendo: Moisés, certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Versículo 10, vamos ler juntos? Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto. E já agora sou de 45 anos esperando. Viveu ou não viveu a promessa de Deus? Todo dia morria crente no deserto, todo dia. Ele ficou 45 anos esperando. Chegou o dia. Ele aqui deu um relatório assim, de academia, né?
Versículo 11, eu estou forte, sarado, ainda como no dia em que Moisés me enviou. Aqui ele exagerou, mas qual era a minha força naquele dia? Vai ter esse discurso. Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. E aí ele pede um monte, Deus dá um monte. E eu queria só chamar a atenção, ele viveu 45 anos esperando o cumprimento da promessa de Deus. Porque não foi Moisés, foi Deus que prometeu através de Moisés. E ele recebe o cumprimento dessa promessa em vida. Amém? Nós como igreja, como povo de Deus, como povo da aliança, somos desafiados nessa noite a crer em Deus, a crer nesse Deus que fez promessas. E essas promessas são para nós, para o nosso bem, são exclusivas para a igreja, são promessas infalíveis, são promessas que irão se cumprir na nossa vida, se nós crermos e vivermos essas promessas. Amém? Creia nisso. Como diz o pentecostal, toma posse da bênção, se aproprie das promessas de Deus e viva essas promessas na sua vida. Amém?